prorrogue, e outras pessoas acabam ficando chateadas quando prorroga. Rapaz, eu fiquei até de noite, até tarde, virei à noite para poder entregar o material e acabou prorrogando. Então, é uma excelente oportunidade para você se dedicar ainda mais e, quem sabe, submeter um projeto ainda muito mais consistente, né? Para esse edital. Então, pensando nisso, a gente trouxe essa temática. Eu vou compartilhar agora a minha apresentação com vocês. Naturalmente, vocês vão ver aí que foi feita por uma IA. Nesse caso aí, foi feito pela Notebook LM. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, para que vocês consigam ver. Deixa eu só citar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Pronto, tá, abriu até aqui no prompt. Deixa eu só colocar em modo apresentação, para vocês conseguirem avaliar. Deixa eu só voltar tudo aqui. Pronto, beleza, tudo certo. Pessoal, quando a gente pensou nessa temática, a ideia realmente é ser um conteúdo bem prático, tá? Então, eu também sou aqui do ecossistema, também participo de vários editais, e só me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Alcides, eu sou um empreendedor, eu tenho uma startup, eu fui contemplado no Centelha 1, não, e para você ver como são as coisas, né? Eu fui contemplado no Centelha 1 com uma outra empresa, foi antes da pandemia, a empresa acabou se desfazendo por divergências entre eu e os demais sócios, também por conta disso, naturalmente, cada estágio ele exige um tipo de dedicação diferente, então eu não posso mais submeter no Centelha. Centelha foi uma ferramenta importantíssima nesse processo, foi o meu primeiro edital, então se você tem uma ideia, esse edital ele é para você, para que você, de fato, tenha a oportunidade de testar, de colocar em prática algumas hipóteses que você tem. Foi isso que eu fiz. E nesse momento, o Centelha foi o primeiro edital que eu passei. Então, depois eu passei no GDH Indústria, depois eu fui sendo contemplado em outros editais, depois eu fui contemplado no Startup Nordeste, depois eu fui contemplado fiquei em segundo lugar no Vumbora. Foi esse programa que eu conheci o IABT. Então, foi um programa que foi executado pelo Hub Conquista, junto com o IABT, e patrocinado, né, idealizado pelo Banco do Nordeste. Nesse relacionamento, a gente ficou em segundo lugar. O IABT me fez o convite, Alcides, a gente trabalha com inovação, trabalha com startup, trabalha com aceleração de negócios, e a gente gostou muito do seu perfil. A gente tem um time técnico, um time acadêmico, mas a gente preza também por pessoas que estão fazendo acontecer todos os dias, por Não, eu pessoas que estão apresentei, colocando a pele em enfim, risco todos os dias. Então, agora eu o saí do Alcides ficou lado brincando. que estava participando dos editais e entrei do outro lado também, junto com a empresa que é referência hoje em inovação, que conduz aí os programas de inovação da Petrobras, da Caixa Econômica Federal. É uma das empresas credenciadas no Tecnova aqui em Alagoas. Então, a gente hoje tem dos 22 projetos, aproximadamente 15 já estão com a gente, outros estão no processo aí de decisão, de qual empresa vai seguir, mas, assim, naturalmente, a gente vai trabalhar para que façam parte também do nosso ecossistema. E, mais recentemente, agora fui contemplado no programa Destino Futuro da Embratur, Aqui no junto com a YouTube. Sudene, que foi um programa aí totalizando quase LGBT R$ 600.000. Gabriel. Então, mostrar para vocês que o edital, para quem não é herdeiro, é a melhor ferramenta que você tem para tirar a sua ideia do papel e para que você se torne empreendedor. Porque, no final das contas, não é somente sobre dinheiro, é sobre toda uma infraestrutura que você recebe de mentoria, treinamento, capacitação, ecossistema, relacionamento, para que o seu negócio dê certo. Para quem me conhece mais de perto, eu não sou programador, tá? Eu não sou desenvolvedor, eu sou administrador de formação, mas eu tenho essa pegada comercial. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar sobre vendas, de falar sobre a área comercial. E aí, naturalmente, é uma área que, dentro da área de startups, as pessoas acabam sofrendo um pouco, muita gente acaba focando muito em produto e acaba não conseguindo ter uma visão tão boa da parte de vendas.
e é uma área que eu me sinto mais confortável, é o que eu faço, eu sou comercial do meu negócio, acabo sendo comercial também de negócios de amigos que eu conheço, então eu vejo que tem uma oportunidade de venda, eu acabo vendendo também. E essa visão comercial, ela trouxe para mim dois grandes pontos. O primeiro é que, se você não vende, você não tem uma empresa. Então, o foco de todo negócio é vender. Se você não vende, você pode chamar de qualquer outra coisa, menos de empresa. E o segundo ponto é que você sempre tem algo que você pode vender para o seu cliente. Então, sempre tem algo que você pode entregar para ele. E no edital não é diferente. Então, quando a gente fala aí sobre ter esse atraso, essa prorrogação, na verdade, nada mais é do que você trabalhar melhor a venda da sua ideia. Porque, no final das contas, o seu projeto ele vai ser avaliado. E os avaliadores, eles vão comprar o seu negócio e a moeda que ele vai pagar é justamente a nota que ele vai colocar no seu projeto. Então, quanto melhor apresentado for o seu produto, o seu serviço, melhor avaliado ele será. Mais o avaliador vai pagar por aquele negócio. Então, muita gente entrou nesse edital agora do Centelha apenas com uma ideia. Então, esse tempo adicional, ele pode e deve ser utilizado para você iterar o seu produto, o seu serviço, para você incrementar o seu produto, o seu serviço. É sobre isso que a gente vai conversar agora, tá? Passada essa etapa, só relembrando que a gente tem duas grandes fases. A primeira fase são as ideias inovadoras, onde você classifica elas até 200 ideias, e na segunda fase, a gente já entra ali com o projeto de fomento. Então, você precisa apresentar mais algumas evidências do seu projeto, do seu negócio, para que você, mais uma vez, seja avaliado. E, no final, a gente vai ter ali 47 projetos aprovados. Pessoal, comparando o Centelha, eu venho acompanhando todas as edições do Centelha. Eu participei do Centelha 1, Centelha 2, eu também acompanhei, não como participante, e agora, no Centelha 3, atuando no fomento desse edital. O que eu percebo é que a cada edital, e até pelo fortalecimento do nosso ecossistema e desses instrumentos, a gente tem cada vez mais ideias melhores, cada vez mais ideias mais estruturadas. Então, a régua ela está subindo, longe de ser como mercados como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Espírito Santo, como Santa Catarina, como Rio Grande do Sul, que a gente tem um ecossistema muito mais maduro, mas a gente que está no ecossistema no dia a dia, a gente percebe que a qualidade dos projetos ela está aumentando. Isso é muito bom, porque no final das contas, a gente tem cada vez mais projetos com capacidades de subsistência, de permanência no mercado, de perenidade. Então, embora muitas pessoas aqui estejam no momento só com uma ideia, nada impede que você avance para as próximas etapas. Então, nesse sentido, eu já queria que você colocasse aí no chat, até para a gente poder ter aqui um termômetro, de como você considera que está a sua proposta, a sua proposição. Se está como um MVP, se está como uma ideia, se está como um projeto mais estruturado, se está como um CNPJ, coloca aí no chat como você classifica a submissão que você fez agora no Centelha, tá? E a gente vai falar um pouco mais, para alguns pode ser alguns termos mais novos, que você não tem tanta familiaridade, mas a gente vai abordando um pouco mais sobre esse tema ao longo desse nosso webinar, tá? Como você sabe, são duas fases, então a gente tem a primeira fase e a segunda fase. Então, quanto melhor escrito o projeto for na primeira fase, mais robusto ele chega para a segunda. Então, nada de fechar o notebook e só abrir na semana final para revisar, muito pelo contrário. Você tem agora uma oportunidade de ir melhorando cada tópico dentro da sua proposta. Então, a gente tem o resultado dessa equação para a pontuação da solução, ela vem ali pelas evidências de desenvolvimento, mais o potencial de desenvolvimento tecnológico. Então, você tem, dentro do edital, você tem esses critérios que vão ali compondo essa etapa da solução, tá? Então, só para a gente poder entender um pouquinho de acordo com o próprio critério do edital, eu não sei se dá para visualizar bem aí, mas eu fiz um print do próprio ambiente do Centelha, tá? Aonde a gente
onde ele separa aqui os estágios para que você possa fazer uma autodeclaração, certo? Então, traduzindo isso, quando a gente tem uma ideia, nenhum experimento, protótipo testado, você já tem uma validação interna, protótipo beta, um grupo de usuários reais, MVP, você já tem ali uma validação com clientes, e comercialização pioneira, você já tem ali as vendas realizadas, tá? Então, a ideia aqui não é um preciosismo acadêmico, mas é muito mais uma visão prática de como vocês podem aplicar isso no negócio de vocês na hora que vocês forem fazer essa submissão. Deixa eu só, acabei dando um zoom aqui, ele fechou. Deixa eu só colocar de novo. Deixa eu só colocar aqui. Tá. Deixa eu compartilhar aqui no PDF, que vai ficar melhor, tá? Para vocês visualizarem, que realmente ficou bem pequenininho. Eu estou acompanhando aqui, ficou pequeno de enxergar. Vou apresentar outra coisa. Estou compartilhando aqui direto pelo PDF. Deixa eu botar a cheia. Aqui. Ficou um pouco mais visível. Então, a ideia é exatamente essa, que você tenha essa dinâmica estruturada. Então, a gente ganhou aí quase um mês, tá? Então, se você tem somente uma ideia, o que impede você de avançar para o próximo estágio, que é você ter um MVP? Se você tem um MVP, se você tem uma ideia, protótipo testado, protótipo beta, MVP, como você vai surpreender? O que impede você de ir avançando para esses estágios? O que impede você de dar o próximo passo? Até mesmo porque, quando você for fazendo o preenchimento dos campos dentro da plataforma, você já vai trazendo evidências e elementos do estágio que o seu negócio está, que vai trazer para o avaliador uma visão muito melhor sobre a maturidade do seu negócio. Então, às vezes, você tem um negócio com um potencial incrível, mas que ele está ali somente como uma ideia. E aí, naturalmente, o avaliador vai atribuir uma nota. Só que tem um outro projeto que ele está em alguns estágios mais avançados que o seu, que ele utilizou esse tempo para poder avançar mais no seu produto. E quando isso acontece, você tem essa dinâmica funcionando, essa questão acontecendo. O avaliador ele vai olhar qual é o que tem a maior probabilidade de permanência no mercado, qual é o projeto que tem uma probabilidade maior de ser bem-sucedido. E isso vai, com certeza, influenciar diretamente a avaliação que o avaliador vai ter do seu projeto. Pode falar, Luciano. Boa noite. Boa noite. Nesse protótipo beta, esse grupo de usuários reais, você diz assim, eu tenho que ter um grupo que pode ser pessoas minhas, assim, ou tem que ser obrigatoriamente pessoas anônimas? Por exemplo, eu tenho um site lá, Certo? aí eu tenho que obrigatoriamente dar, por exemplo, deixar free para umas pessoas anônimas, ou pode ser pessoas e é considerado um grupo quantas pessoas, assim, para esse tipo de que eu estou dizendo, assim, sai, né? Eu Certo? não sei outras ideias, mas a minha área é essa, então aí o que é, como seria esse grupo? 20 pessoas, 50, 100, como é que funciona? Perfeito. Excelente pergunta. O que acontece? Primeiro, quando você desenvolve um SaaS e você vai colocar ele para poder fazer as validações,
seguindo justamente essa estrutura, o que é que você vai ter? Você vai ter ali o grupo de pessoas mais próximas a você, que naturalmente são seus amigos, são seus familiares, são pessoas que fazem parte do seu círculo social, e você vai colocar para essas pessoas e você vai ter um nível de abertura para elas. Elas vão testar a ferramenta que você está propondo para elas, não necessariamente porque ela precisa daquela ferramenta, não necessariamente porque ela tem aquela dor ou porque ela tem aquela necessidade, mas porque ela tem um nível de relacionamento com você. E aí ela vai, pela amizade, pelo grau de parentesco ou por qualquer outro vínculo, ela vai estar disposta a testar aquilo que você pediu para ela. Obviamente sem custo na maioria das vezes, dos casos, né? Passou esse primeiro bloco, você vai para pessoas que não necessariamente estão no seu raio de ação, estão no seu raio de contato desse nível de proximidade, mas são pessoas que, de alguma maneira, você tem algum tipo de contato. E aí você pode colocar para essas pessoas testarem aquele produto, e aí, naturalmente, você identificou qual é o público-alvo que vai utilizar aquela solução que você está propondo, e você vai pedir para aquelas pessoas testarem. E isso através de uma interação direta, uma interação pessoal. Ou até mesmo você pode subir isso para um ambiente web. E aí colocar ou de maneira orgânica ou através de tráfego pago para que pessoas comecem a testar aquele ambiente. Então, tudo vai depender de como você enxerga a estratégia de validação e de crescimento do seu produto. Eu vou dar um exemplo do meu produto. Eu tenho uma solução voltada para hotel, tá? É um SaaS B2B. A gente, o nosso cliente, o nosso usuário não é o hóspede, o nosso usuário é o gerente de manutenção do hotel e outros colaboradores que fazem parte do hotel. Então, eu não tenho na minha rede de familiares ninguém com hotel, mas eu tenho na minha rede de amigos uma pessoa que é proprietária de um grupo hoteleiro. A gente teve a oportunidade de fazer um MBA juntos. E esse contato permitiu que eu chegasse para dizer, estou desenvolvendo a solução, desenvolvendo um produto, eu faço parte de um programa de inovação, então a forma como você se apresenta já abre portas, então, eu estou participando de um programa de inovação, e esse programa de inovação, ele atende justamente a empresas com o seu perfil, e eu gostaria de validar algumas hipóteses. Não vai ter custo nenhum para você, até porque eu estou validando esse produto, mas eu gostaria de ter um feedback sincero a respeito da aderência da minha solução para a sua necessidade. Lembrando que esse tipo de abordagem funciona muito bem com B2B, um pouco com B2C, mas você pode ter um pouco mais de dificuldade com B2G, se você for vender para governo, porque geralmente os ambientes governamentais eles são muito regulados e regulamentados. Então, você pode ter um pouco de dificuldade de testar e validar uma solução se a sua pretensão é vender para governo. Mas essa estratégia que eu passei para você, ela tem uma entrada muito boa com B2B, quando você vai vender para outras empresas. Então, você pode ter essa dinâmica funcionando. Você pode ajustar um pouco esse discurso se o seu foco for o B2C, se você quer pegar consumidores finais, pessoas comuns que vão consumir o seu produto. Então, você pode mudar um pouco esse discurso e, de repente, trabalhar isso via WhatsApp, trabalhar isso via Instagram, trabalhar isso via TikTok, trabalhar isso através de outras redes sociais, usando um tráfego pago ou um tráfego orgânico. Mas o mais importante é você entender qual é o estágio em que você está e ter clareza de quais são os próximos estágios e já começar essa caminhada. Então, como você falou, Luciano, eu tenho pessoas no meu círculo social que eu posso testar esse produto. Ótimo. Tem isso, perfeito. Então, o que é que impede de você dar o próximo passo? De testar a tua solução com pessoas que talvez façam parte da sua rede de relacionamento, mas que não sejam tão próximas. Ou até mesmo pessoas que não fazem parte da sua rede de relacionamento. Falando sobre validação, eu vou aproveitar a presença do Danilo aqui. A gente fez um evento uma vez no shopping e o Danilo ele trabalha com... Ele estava ali com fez a desidratação de algumas larvas, né? E a gente fez um momento lá um momento de inovação lá no Parque Shopping, e o tira-gosto foram os insetos desidratados.
Então, assim, a gente já vai partir agora para uma validação real. Vamos ver se o seu produto aqui, se a sua larva desidratada, ela vai ter uma boa aceitação ou não. Então, assim, tiveram pessoas que estavam curiosas e provaram, outras pessoas que só de ver já teve ali aquela resistência, mas no final é um experimento muito bacana para você ver, principalmente não é se dá certo ou se dá errado, é a reação das pessoas àquilo que você está oferecendo em termos de produto ou serviço. Porque isso vai servir, no final das contas, para poder validar a sua proposta de valor. Porque quando você desenvolve um produto ou serviço, é comum você se apaixonar por ele e você idealizar uma forma que o seu cliente vai consumir aquele produto. Só que o usuário final, ele tem a magia de usar do jeito errado a solução que você desenvolveu. Ele sempre vai encontrar um bug ou vai encontrar um jeito diferente daquele convencional que você havia planejado inicialmente para que ele pudesse usar. Então, é por isso da importância de você ter esse nível de entendimento. Tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre esse tópico, podem perguntando, a gente vai avançando nessa temática também, tá? Mas a ideia é exatamente essa, tenham essa clareza. Isso daqui já é um campo real, prático, no sistema que vocês podem editar. Tá? Alcides, eu já fiz a submissão do meu projeto. Ah, só um detalhe, tá? Quem aqui já submeteu a proposta no Centelha? Levanta a mão. Quem aqui já submeteu a proposta no Centelha? Faz um sinalzinho aí no... Pronto. Beleza. Danilo, a Ana, a Cláudia, a Marcos Rangel. Perfeito. Pessoal, submetam o projeto de vocês no Centelha, tá? Concluam toda a etapa. Por quê? O prazo de submissão é critério de desempate. Então, Alcides, eu não estou com o projeto pronto, não tem problema, submete e você consegue editar esse projeto no decorrer da sua caminhada, no decorrer da jornada, tá? Então, assim, faz isso, submete e vocês vão ter até o prazo final para continuar editando, para poder subir o pitch, para poder mudar. Caramba, comecei submetendo como ideia, mas agora ele já está aqui como um protótipo finalizado, já consegui fazer a minha primeira venda, tá? Então, assim, vamos pensando aí nessa dinâmica da forma como a gente pode estruturar, tá? Só um ponto é o seguinte: você pode estar vendo aqui o estágio do desenvolvimento no, na legenda em cima e embaixo está diferente, tá? Então, assim, sigam a legenda, não a parte que está embaixo, tá? Podem perguntar. Alcides, Vai perguntar. então, eu tive uma dúvida seguinte. Eu submeti o projeto, né, com uma ideia, como eu te falei, fazer um spin-off, né, Certo. da Entomorphos. Eu dividi a questão da produção, né, uma frente para a entomófage como a frente da proteína e esse novo projeto como a frente do fertilizante. Perfeito. Aí, beleza. Aí eu queria saber o seguinte: você acha que é interessante, na minha escrita do projeto desse novo negócio, eu insinuar a parceria com a entomófage? Ó, a gente tem que dar só uma olhadinha no edital. A Poli falou sobre isso também no edital anterior, que é justamente a questão dessas parcerias e das relações comerciais, tá? Entendi. Aí você tem que olhar como é que está estruturado o teu negócio, porque no final vai ter que ser aberto um CNPJ específico para esse projeto, e aí Sim, você dá uma olhada no edital, tá? O que é que o beleza. edital ele orienta com relação a isso. Como eu conheço você um pouco mais, e eu sei que o seu caso é um caso específico, eu aconselho fortemente você mandar um help para mandar essa pergunta no helpdesk da FAPEAL, tá? Porque tem alguns Ok. critérios dentro do edital que, com relação à participação nas empresas, você criar uma empresa que vai gerar uma solução para uma outra empresa. Então, ele tem esses critérios lá dentro, que é interessante que vocês observem e vocês façam essa pergunta de maneira específica
com base no seu caso, no, no próprio helpdesk da FAPEL. Porque, por exemplo, tem negócios que a melhor solução vai ser encerrar o CNPJ e abrir um novo CNPJ. Assim, conforme o que foi dito, né? Naquele momento lá de tirar dúvidas em um edital anterior, num webinar anterior. Mas cada caso é um caso, então é interessante vocês analisarem esse ponto, tá bom? Beleza, valeu. Mas dá uma olhadinha no edital para ver esses critérios do próprio centelha, tá? Vocês realmente não acabar se passando nesse sentido. Bom, dando continuidade, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Se você tem apenas uma ideia, já dá para você sair, ter uma ideia e você já ir para um protótipo testado. Só voltando aqui, ó, que é ideia, protótipo testado, protótipo beta, MVP e comercialização pioneira. Então, se você tem uma ideia, pessoal, já dá para ter um protótipo testado. Deixa eu só ver aqui que teve uma pergunta aqui que foi feita. Deixa eu só ver aqui. A Ana falando, sério, que é critério de desempate, não lembro de ter visto no edital. Tem lá, tá? Dê uma olhadinha lá no edital e ele fala que é justamente um critério de desempate a data de submissão do projeto. Empatou em tudo, está tudo igual. O que é que vai ser o desempate? Quem submeteu primeiro. Então, quem foi mais diligente na submissão vai ser aí um critério de desempate, tá bom? Então, o que acontece? O que a gente pode, o que você pode fazer se você só tem uma ideia? O que você pode fazer? Você pode ter um protótipo testado, principalmente se a gente está falando de software. Se a gente está falando de produto, se a gente está falando de um produto físico, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, tá? Mas se a gente está falando de software, você consegue fazer várias coisas. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um forms que você compartilha no WhatsApp já pode ser uma forma de validação. Dependendo de como você estrutura isso. Alcides, como é que eu estruturo isso? Vai no ChatGPT, vai no Gemini, vai na Manus, anexa o edital do Centelha, fala qual é o teu produto e diz, tenho apenas uma ideia, me forneça 5 formas de tornar essa ideia em um protótipo que possa ser testado. E ele já vai trazer para você essas ideias. Então, assim, eu já estou entregando para você aí uma saída se você está com dificuldade de materializar essa prototipação, tá? Porque se você tem apenas uma ideia, está somente na sua cabeça. Você vai ter dificuldades de transformar isso em algo palpável. Então, já é uma oportunidade imensa de, dentro de uma semana, em 48 horas, você sair de uma ideia e você já ir para um protótipo testado, tá? Alcides, eu tenho um produto. Como é que eu faço se o meu prazo para produção desse produto eu não consigo fazer isso em 48 horas? Não tem problema, você vai pesquisar a intenção do seu público-alvo em consumir aquele produto. E aí, mais uma vez, faz o que o Luciano fez. Compartilha isso com o seu círculo social. Se o seu produto ou serviço tiver um fit com as pessoas que você está pesquisando, e você vai ampliando essa esfera para públicos cada vez maiores e cada vez mais distantes do seu nível de relacionamento pessoal ou familiar, digamos assim. Então, vai avançando nessa estrutura. Ferramentas que você pode utilizar para isso. Ferramentas no-code. Para quem me conhece há um pouco mais de tempo, sabe que o meu primeiro faturamento, a minha primeira nota fiscal que eu recebi de um cliente que estava usando minha ferramenta, a gente estava usando o Bubble. Então, você vai ver aí que tem inúmeras ferramentas no-code e a gente desenvolveu tudo em Bubble. Porque, no final das contas, o teu cliente, ele vai querer saber se a sua solução resolve uma dor que ele tem, se a sua solução ela tem uma boa performance, pelo menos o mínimo exigido ali, se ela não fica travando, se ela não fica caindo.
e se ela atende um mínimo de requisito de segurança. Se os dados dele não vai ser vazado. E hoje, pelo menos 90% das ferramentas disponíveis, elas conseguem entregar isso para você. Ela entrega um nível bacana de performance. Então, se você tem ali 10 usuários, 15 usuários, 100 usuários, 200 usuários, acessando a tua ferramenta de maneira simultânea, ela vai ter uma boa performance. Boa parte deles vai ter uma estrutura de segurança de banco de dados muito boa, então você não vai ter problema com vazamento de dados. E, no final das contas, é você vendendo aquilo para o seu cliente, se a sua solução resolve a dor dele. Eu vou dar um exemplo do meu caso. Eu sempre vou puxar o exemplo do meu caso, porque eu sou um empreendedor como vocês. Então, assim, não estou falando somente de coisas que eu ouvi falar, o que eu estudei, estou falando de coisas que eu vivencio no meu dia a dia. O meu principal concorrente era e continua sendo o WhatsApp, porque o meu cliente, ele utiliza como ferramenta de gestão para a demanda dele os grupos de WhatsApp. Então, a minha proposta de valor é: o WhatsApp não é a melhor ferramenta para você poder utilizar. E eu consigo provar isso para você. E aí, quando o cliente ele usa a minha ferramenta, ele vê que realmente o WhatsApp não era a melhor ferramenta para ele poder usar. Existem outros concorrentes, mas outros concorrentes, eles não têm, às vezes, um nível de aderência que tem com a hotelaria, às vezes ele não tem ali o nível de proximidade que tem com a dor dele, às vezes está fora da faixa de preço, às vezes exige uma integração maior, então eu consigo hoje entregar uma solução para o meu cliente que ele não tem. Pensando em produto, tá? No Centelha 1, eu vi um projeto que foi aprovado, que era uma pasta americana sem glúten, sem açúcar e sem lactose, salvo engano, um produto. Então, eles entregaram um produto. Teve um outro projeto que foi aprovado também, não lembro se no Centelha ou se em outro edital, que foi uma kombucha. Teve um outro produto que foi um couro vegano. Há um tempo atrás, eu gosto muito de dar esse exemplo de uma inovação que foi um cabeleireiro, e aí as mulheres, isso também, né, mas assim, que as mulheres vão entender um pouco mais desse segmento. Teve um profissional da beleza, um cabeleireiro, que ele parou de usar papel alumínio e começou a utilizar folha de bananeira no processo de descoloração. Então, ele percebeu que a folha de bananeira ela era ela conseguia manter a saúde do cabelo muito melhor do que com papel alumínio e chegar na tonalidade que ele queria muito melhor do que o papel alumínio. Eu pergunto para vocês, o que tem de software nisso? E o que ele tinha uma ideia, ele foi lá e testou, ele pegou a folha de bananeira e aplicou, e ele viu que estava certo. E aí, como é que você faz para ter escala nisso aí? Nem que todo mundo, imagina, você mora em Maceió, nem todo mundo tem um pé de bananeira no quintal de casa, muita gente mora em apartamento. Como é que você pegar um profissional de beleza, pegar uma folha de bananeira? O que ele faz? Ele já corta a folha de bananeira no tamanho adequado, ele já faz a embalagem a vácuo e já manda isso para os clientes. Já coloca uma embalagem, ele já coloca um carimbo. Então, assim, tem uma frase que eu escutei que ela é muito válida, assim, ó. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, você tem como sair do estágio de uma ideia e ir para o protótipo. Seja software, seja serviço, seja produto. Tá? E aí, como ele diz aqui, ó, hoje mesmo você pode desenhar as telas da sua ideia, roda uma pesquisa com 20 pessoas no WhatsApp. Já manda para o pessoal. Tá? Passando para o próximo, vamos migrando ali de um protótipo beta para um MVP, que aí já entra mais na questão que o Luciano perguntou também. Então, o que é um protótipo beta? É um ambiente controlado fechado, os usuários interagem, mas eles não pagam. O objetivo é encontrar falhas e bugs durante a usabilidade, para você validar a usabilidade. Então, quando eu estava no meu processo, eu cheguei para os meus clientes beta, estavam testando meu produto, e falei para eles, olha, eu estou desenvolvendo uma solução e eu preciso do seu feedback sincero. E você não vai ser meu cliente, você é um parceiro do meu negócio. Então, enquanto eu estiver testando e validando, você não vai pagar. Mas não se preocupe que depois que você
ver que realmente a ferramenta está funcionando e que a gente conseguir validar, eu não vou cobrar de você um preço comercial. Eu vou cobrar de você uma ajuda de custo, só para manter a plataforma funcionando. E assim eu faço até hoje. Então, naturalmente, eu já aumentei o preço algumas vezes, mas para esses clientes fundadores, ele não paga o mesmo preço de um cliente que está entrando agora. Por quê? Porque pelo relacionamento, quando eu vou desenvolver novas funcionalidades, é com eles que eu testo. Então, eu testo primeiro com eles, num ambiente fechado, eu vejo a performance, depois que roda, aí eu abro para os outros clientes. Porque a tolerância ao erro e ao teste de um cliente que não é parceiro, ela é muito menor. E para ele deixar de usar a sua ferramenta, é muito rápido. Então, se você tem um protótipo beta de usuários que estão testando a tua ferramenta, que estão validando, o que está faltando para você já fechar essa validação com ele e levar para um outro grupo de clientes, para um outro mercado, só que dessa vez pagando? O que impede? Qual é a barreira que existe? Então, mais uma vez, o MVP você não abriu ainda para todo mundo. Ele não está disponível para todo mundo. Mas eles já estão com um nível de validação muito maior do que um protótipo beta. Então, o que é que o cliente paga? Ele paga com dinheiro, às vezes, ele paga com tempo de qualidade ou com dados valiosos. Ou com tudo isso. Ou ele vai pagar com tudo isso. Então, você consegue ter todas essas questões avançando. E aí você precisa de ousadia, tá? Aí eu vou dizer para vocês o que é que eu faço, o que foi que eu fiz. Quando eu cheguei no meu primeiro hotel e ele começou a usar, eu disse, rapaz, eu preciso ampliar a minha base de teste. Eu preciso ter outras pessoas usando e eu preciso colocar dinheiro para dentro. Então, se no primeiro ele estava ali testei uma parte da minha solução, em X meses eu vou testar, mas agora ele não vai mais testar por 3 meses, vai testar somente por 15 dias ou um mês. E ele já vai começar a pagar. E aí, como é que eu fazia? Eu digo, me apresentava da mesma maneira. Eu estou participando do programa de inovação, a gente desenvolve uma solução para a hotelaria, a gente está focado realmente no segmento hoteleiro, e o que eu gostaria de entender se a nossa solução ela faz sentido para os seus desafios. Hotel X já está usando a nossa solução. Quem é que já me viu apresentando já viu esse exemplo. Vou repetir. A gente está desenvolvendo a solução para o ambiente e tal, não sei o quê, e o Hotel X já está usando a minha solução. Eu falei pagando? Não, eu não falei pagando. Eu falei usando. Eu menti? Não. Só que na cabeça de quem está ouvindo essa mensagem, ele não sabe que a ferramenta ainda está em validação. Então, o que é que isso abre margem para eu já cobrar? Ou então para dar um tempo de teste menor. Por quê? Porque já está sendo validado, ou já está sendo chancelado, ou já tem um gatilho de autoridade por um outro cliente. Então, quem são as pessoas, os clientes, as entidades que vão colocar um carimbo de qualidade ou de segurança naquilo que você está fazendo? Então, no exemplo do Luciano, coloquei ali com pessoas mais próximas a mim, grupo de familiares, um exemplo, tá, Luciano? Familiares, amigos e tal, mas às vezes aquela amostra, ela não é uma amostra que traz um peso de validação. Então, talvez você precise ir para um outro nível. Aí, o que é que você faz? Nunca mintam. Usem os dados a favor de vocês. Então, se você tem amigos e familiares testando a ferramenta, digam a quantidade de dados e indicadores que você já tem na sua plataforma. Eu vou dar um exemplo do meu caso. Quando eu chego, o meu negócio está crescendo ainda, mas eu uso a lei dos grandes números. Então, eu chego para o pessoal e digo, olha, dentro da minha base,
A gente hoje tem quase 500 mil itens. 500 mil itens. E a nossa taxa de conclusão de serviço é superior a 98%. Eu não estou mentindo. Estou falando a verdade. Mas eu estou usando os dados a meu favor. Então, trabalhem o discurso. E isso é fundamental para o que vocês vão escrever dentro do Centelha. Nunca mintam, mas sempre vejam qual é a melhor forma de você transmitir a sua verdade, a verdade do seu produto, a verdade sobre a dor do seu cliente. Porque ninguém conhece o seu negócio melhor do que você. Então, a forma como você comunica isso é extremamente importante. Então, o abismo entre o beta e o MVP é justamente isso, é sair da bolha de amigos e ir para o mercado e testar com desconhecidos. Um amigo, um familiar, ele vai ser carinhoso no feedback. Então, tanto é que uma das principais fontes de recurso para um negócio inovador no início são justamente os tolos, né? Como tem a tradução do inglês, que são os amigos e familiares. Então, essa daí é a ideia, você sair e ir para um mercado que realmente você não tenha essa aproximação. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Podemos avançar? Maravilha. E aí, vamos falar agora de MVP, tá? Alcides, eu entendi que eu tenho uma ideia, eu posso sair de um protótipo, eu posso chegar no MVP, mas quais são os tipos de MVP que eu tenho à disposição para incrementar a minha solução? E aí a gente tem, existem vários, tá? Mas vamos focar naquilo que interessa para vocês. Para a maioria dos negócios de vocês, esses três vão servir muito, principalmente se você é da área de serviço de software, tá? Mágico de Oz, que é a interface parece automática para o cliente, mas você faz todo o processo manual por trás, tá? E aí eu já quero compartilhar com vocês um vídeo, e eu sei que durante apresentações a gente não pode usar vídeo, porque tem uma grande chance de dar errado, mas tem um negócio muito bacana que eu quero que representa muito bem esse tipo de MVP, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Eu não ia colocar, mas como eu sou teimoso, eu vou colocar aqui para vocês visualizarem, tá? Eu vou fazer a alteração aqui da tela para vocês verem na prática um, um exemplo desse tipo de validação. Deixa eu apresentar outra coisa. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Pessoal, isso daí é um exemplo prático de um tipo de MVP aonde tudo é manual feito por trás. Ela jura que está sendo, obviamente uma encenação, mas é para exemplificar como vocês podem fazer algo automatizado, parecer automatizado, só que na verdade não é. Um outro exemplo
muito conhecido é o do Thales Gomes, quando ele fazia todo o processo lá nos primórdios, o Uber não tinha chegado ainda, ele tinha essa dinâmica e ele fazia esse relacionamento, ele fazia a interação entre o passageiro, era o concorrente do Uber, né? Era Easy Taxi, salvo engano, acho que era Easy Taxi o nome da empresa. E ele fazia essa interação logo no começo para poder validar e testar antes de realmente investir no, num software mais robusto, né? E para vocês que têm pouco tempo, isso aqui é fundamental. Então, você gera um nível de experiência muito alto e um custo muito baixo. Então, imagina você ter essa possibilidade de entregar isso para o teu cliente. Porque, no final das contas, negócios inovadores, eles precisam ter escala. Se você não tem escala, que é um dos ingredientes de um negócio inovador, você acaba não sendo tão bem avaliado de acordo com os critérios, não somente do edital, mas de uma maneira geral, do ambiente de startups e de empresas de base tecnológica e que trazem inovação dentro do seu conceito. Então, isso aqui é um exemplo de Mágico de Oz. A gente tem o concierge, então, serviço 1 a 1, altamente personalizado, você resolve o problema do cliente pessoalmente para entender perfeitamente a dor antes de automatizar. Então, você não tem uma escala, mas você tem um aprendizado imenso. E, mais uma vez, eu vou dar o meu exemplo. Embora a empresa Amora, que é a minha startup, ela só tenha sido aberta, o CNPJ, anos depois, eu fiz exatamente esse tipo de trabalho concierge. A ideia surgiu em 2019, 2020 a gente teve pandemia, e eu tinha duas opções: ou eu abandonava o mercado, ou eu mergulhava nele para entender realmente a demanda. Então, eu entrei no segmento de hotelaria, eu praticamente virei um colaborador do hotel sem receber, somente para entender a dinâmica do meu usuário, somente para entender a dinâmica do meu cliente e realmente desenvolver uma solução específica para ele, para que eu pudesse me apaixonar pelo problema, não pela solução, porque o seu cliente ele resolve a dor dele de alguma maneira, seja com a sua solução ou sem você. Então, quanto mais apaixonado você for pelo problema, melhor vai ser a sua solução. Porque você vai dizer, inclusive, para o cliente o melhor momento para ele sair da sua solução. Ou para você matar a sua solução e migrar para uma outra. Porque isso vai acontecer inevitavelmente. As coisas estão mudando e avançando, e ou você monetiza a morte do seu produto, ou uma outra empresa, o concorrente, vai fazer isso por você e vai tirar você do game. Tá? Então, antes de passar para o próximo de landing page, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí no chat qual é o negócio de vocês, qual é o segmento, qual é se é um produto, se é um serviço, se é um software. Já vai testando, não precisa dar muitos detalhes, mas tenta falar em 2 linhas o que é o teu negócio no chat, para a gente já poder ir pensando em como fazer você passar para o próximo nível, para o próximo estágio, tá? Uma outra possibilidade é landing page. Então, a página de vendas para um produto que ainda não existe, com o objetivo exclusivo de captar e-mails de interessados reais. Então, vamos sair um pouquinho de software, vamos entrar agora em produto, vamos pensar o seguinte: esse tipo de recurso aqui, ele traz uma velocidade rápida, mas uma validação não tão consistente, uma validação média. Vamos falar da kombucha, tá? Eu não sabia, mas a kombucha, ela é excelente para intolerantes à lactose, porque ele ajuda ali no processo microbiano, não vou saber os termos corretos não, tá? Mas ele ajuda ali no processo gastrointestinal. Então, imagina a quantidade de pessoas hoje que têm problemas com intolerância à lactose. E aí você lança uma landing page. Ou então você lança um Instagram, entra aqui na mesma categoria. Você lança um perfil no Instagram. Você tem um produto? Não, mas você já começa a ter pessoas interessadas naquela demanda. Tá? Vou dar um outro exemplo. Eu vi recentemente, não é de um negócio inovador, mas ele utilizou uma ferramenta de validação. O que foi que ele fez? Ele é uma empresa de colchão. Tá? E aí o que acontece? Ele precisava fazer com que os clientes chegassem
loja de colchão. O que a pessoa faria tradicionalmente? Ah, vou colocar outdoor, vou colocar divulgação em rádio, vou colocar televisão, vou colocar um carro de som, eu vou entregar panfleto, vou entregar panfleto falando sobre colchão, vendendo colchão. A estratégia dessa empresa foi o seguinte: falar não sobre colchão, não sobre produto, falar sobre qualidade do sono. E aí ele começa a falar sobre alimentos que interferem na qualidade do sono. Ele começa a falar sobre o uso de telas antes de dormir ou quando acorda. E aí ele vai gerando informações sobre insônia, sobre pessoas que acordam cansadas no outro dia. E ele começa a falar sobre sono. E lá no final, ele diz o seguinte: você sabia que um dos fatores que influencia na qualidade do seu sono é o seu colchão? Então, ou seja, quando ele fala do produto, ele já tem um público com um alto nível de consciência, que já consumiu o conteúdo dele e que vai, muito provavelmente, em uma loja. Por quê? Porque o colchão não é algo que você se convence através de um ambiente digital virtual. Você quer ir na loja, você quer tocar no colchão, você quer sentar no colchão, você quer deitar no colchão antes de comprar. Então, assim, é mais um exemplo de produto e que você consegue fazer essa validação. Então, a gente tem aqui, ó, embalagem térmica sustentável, a Cláudia está falando. A gente tem aqui o Luciano falando também, sistema de gerenciamento de contatos e recursos com controle IoT. Então, dois exemplos de produto aqui. A gente está falando de IoT, a gente está falando de hardware. Então, assim, a gente está falando de embalagem térmica, a gente está falando de produto. Então, o que a gente pode fazer para tirar isso do estágio em que a gente está, no estágio em que ele está, e avançar para as próximas etapas, antes do encerramento das inscrições, tá? E aí a gente vem aqui, nível 5 e o alerta de realidade, as evidências. Não é só falar, é mostrar que você tem. Então, dentro do edital, ele fala que o estágio atual de desenvolvimento de solução e evidência do estágio atual. E na linha C, ele fala estágio pretendido e descrição da estratégia para desenvolvimento. Então, você tem muita clareza. O que é que você tem, o que é que você tem hoje, para onde é que você vai. Deixa isso claro. O que é que pode ser tido como evidência? Notas fiscais, contratos, prints, relatórios de usuários ativos, prints de tela da solução. Uma coisa que eu oriento muito as pessoas: encontra um jeito de, no pitch ou em algum outro campo, se você tem um software ou até mesmo um produto, colocar lá um sistema com usuário e senha para que o avaliador, se for o caso, se tiver a possibilidade, entrar para poder ver e testar. Talvez ele não entre, mas ele já viu que tem alguma solução ali que você possa colocar. Por isso que o pitch é tão importante, tanto o pitch deck quanto o pitch apresentado, para ajudar o avaliador nesse processo. Então, você pode usar, de acordo com o estágio do teu produto, níveis diferentes de evidência, tá? E aí, declarar comercialização pioneira, sem anexar o PDF com provas sólidas, fará sua pontuação provavelmente despencar na avaliação. E aí, a gente saiu agora um pouquinho dessa etapa de produto, e eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre essa etapa de validação de produto, de estágio, do que você pode fazer para evoluir o seu produto e como você pode usar as evidências desse seu estágio a seu favor. Tem alguma dúvida nesse sentido? Pode falar, Luciano. Rapaz, eu voei aqui. Eu estava pensando naquilo que você disse, como é que eu vou avançar, como é que eu vou fazer. Aí perdia o final ali do PDF de despencar a avaliação. Então, como foi ali? Beleza. Para cada estágio que você está, você pode e deve dar evidências do estágio que você está. O que você vai ter mais dificuldade de gerar evidência é da ideia, porque está na sua cabeça. Tem um baixo nível de materialização. Mas, saiu da ideia, você já consegue evidenciar o estágio em que o seu negócio está.
E se você já está comercializando, o ideal é que você apresente, de alguma maneira, essas evidências. Vai colocar lá no pitch deck contratos ou nota fiscal, enfim, alguma coisa. Seja criativo para poder evidenciar isso. Temos X clientes reais que podem ser evidenciados através disso aqui. E você coloca lá. Por exemplo, um login para um dashboard. Tem que você botar o print e deixar o login, né? Para a pessoa Pode conferir. ser, exatamente. Você pode colocar as telas, uma vez que no sistema do Centelha você não tem, ele só cabe texto, você só tem a possibilidade de anexar alguma coisa lá no pitch, então você pode colocar isso lá no pitch. E como a quantidade de caracteres ela é limitada, então o ideal é que realmente você não use quantidade de caracteres para poder colocar login, senha, porque você vai usar os caracteres de uma maneira inapropriada. Então, coloca isso dentro do PDF que você vai anexar lá, que você vai conseguir dar essa evidência, de repente, preferencialmente com um link clicável. Então, quando você for mostrar a solução, coloca lá um link clicável para que ele possa clicar, coloca no próprio slide um login, uma senha para ele poder entrar, entendeu? Você já tem um produto, coloca lá o link do seu Instagram, coloca o teu site. Hoje dá para você fazer um site tranquilamente, entendeu? E é mais uma vez, ó, eu tenho esse mercado em função dessa evidência. Alcides, mas isso é só para fase 2, tá? Mas assim, lembra que a pontuação final, ela é o acúmulo da fase 1 e da fase 2. Então, quanto melhor você tiver classificado na fase 1, melhor você vai estar na fase 2. Toda vez que eu participo de um edital, hoje eu participo bem menos, tá, pessoal? Porque eu só participo de editais que são do meu segmento, como é o caso desse que eu falei para vocês, de quase 600 mil reais, que é da Embratur, Empresa Brasileira de Turismo, junto com a Sudene, e quando é de um volume grande de recurso, e quando é do meu nicho. Porque, por exemplo, quando não é o tempo que eu levo para conseguir um cliente, é quase o mesmo tempo, ou até mesmo menor do que um tempo para poder estar preenchendo as coisas do edital e participando do edital. Então, assim, tem no meu caso, hoje, a gente tem essa questão. Acabei interrompendo aqui sem querer. Então, tem esse ponto, tá? Então, sempre dê essa evidência e é importante você trazerem isso dentro dessa dinâmica, tá? Respondi, Luciano, tranquilo? Mais um tópico importante, adiou. E agora? Tem muita gente que é o Kratos do God of War, né? Que ele consegue destruir todo mundo sozinho. Mas na vida real não é bem assim, tá? Você pode submeter o projeto sozinho, só que você vai ser bem melhor avaliado se você tiver outras pessoas. Então, a equipe executora, ela pode ter até 5 integrantes, pode ter até 5 pessoas. Então, se você não consegue convencer alguém de fazer parte desse projeto junto com você, você tem um grande problema. Um grande problema. Alcides, mas não tem ninguém bom o suficiente para fazer parte da equipe junto comigo. Aí eu volto a dizer, se esse é o seu caso, você tem um grande problema. Porque se você não consegue trazer ninguém para o projeto agora, que o projeto é pequeno, você vai ter uma dificuldade muito maior em até recrutar alguém no mercado para fazer parte do seu projeto. Porque talvez o seu projeto seja tão específico, tão específico, tão específico, que você não consiga contratar ninguém. Ou talvez você precise tanto desenvolver a sua habilidade de liderança que você não vai conseguir manter ninguém com você. E dentro do ambiente de startup, dentro do ambiente de inovação, uma empresa sem co-founder, ela não é bem vista. Tá? E isso eu não estou falando a nível centelha, tá? Não estou falando nisso a nível centelha. Estou falando como alguém que
atua no segmento de startup, que faz parte do ecossistema de inovação e que convive com isso todos os dias. Por quê? Porque se você está sozinho, você está vulnerável, você está frágil. E você pode até ser bem-sucedido e ser aprovado no Centelha. Mas, muito provavelmente, e isso não sou eu que estou falando, não, são os números, né, as estatísticas. Você vai ter uma grande probabilidade de insucesso pelo fato de estar sozinho. Então, assim, você ganhou mais prazo. Qual é o seu trabalho? Conseguir trazer pelo menos mais uma pessoa para o seu projeto. Se você está sozinho, traz mais um, você vai ter dois. Se você tem dois, traz mais um, você vai ter três. Se você tem três, traz mais um, você vai ter quatro. Se você já tem quatro, traz mais um, você vai ter cinco. E aí, você vai ter um time multidisciplinar com uma visão diferente que pode contribuir para o projeto e que o avaliador ele vai olhar para o teu projeto e vai dizer, caramba, ele tem habilidades complementares. Ou então, caramba, ele conseguiu trazer mais pessoas nesse projeto, então ele tem uma maior chance de sucesso pelo fato de não estar sozinho. Mas se você acredita que não tem ninguém bom o suficiente para o seu projeto, então você tem um grande problema. Talvez não para o Centelha, mas para o próprio negócio em si. E eu falo isso com toda certeza. Pessoas serão o maior problema que você vai ter na sua empresa, mas, por outro lado, vai ser o principal diferencial que você vai ter no seu negócio. A minha primeira empresa, ela fechou porque eu tive problema com os meus sócios. Mas o sucesso que eu tenho na minha empresa hoje só existe porque eu tenho pessoas melhores do que eu em coisas que eu sou ruim. Então, o que acontece? Eu sou muito bom no comercial, mas eu não programo. Então, eu tive que trazer para a empresa alguém que programa. No começo, a gente começou com no-code, mas depois eu tive que trazer alguém que realmente entendia de desenvolvimento, porque o meu negócio é software. É a mesma coisa que você querer abrir uma padaria sem ter um padeiro bom ou sem estar disposto a ser esse padeiro. Então, pensem sempre nessa dinâmica, tá? Um ponto importante que o Leônidas pode até falar sobre isso mais na frente é que os membros não podem estar em dois projetos na fase 2. Então, se você tem uma pessoa na sua equipe que está em outro projeto, se os dois projetos forem aprovados, ela vai ter que escolher um dos dois e vai ter que sair, tá? Porque se ela permanecer, todas as duas equipes vão ser desclassificadas. E um outro ponto importante é o seguinte: só é membro de equipe quem está cadastrado na plataforma. Quem não está, não é membro, não é integrante. Você precisa trazer alguém que está cadastrado na plataforma, certo? E aí a gente tem aqui, qual é o ideal? Você tem um técnico, você tem um mercado e você tem alguém de gestão, tá? É o que a gente chama hoje, e a gente tem aí na linguagem de startup, é o hacker, que é o cara da área técnica, é o handler, que é o cara da área de gestão, é o hustler, que é o cara de mercado, e a gente tem um outro papel que é o hipster, que é aquele cara do design, que é o cara da experiência de usuário, entendeu? Então, tentem aí trazer esse equilíbrio. Alguém que entende muito da técnica, alguém que tem familiaridade de mercado e alguém que tem ali as competências para gerir o negócio, tá? Porque se você tem um time desequilibrado, você pode ter uma baixa pontuação. Você tem muita gente que entende de produto, mas tem pouca gente que entende de mercado. Ou então poucas pessoas que não entendem de gestão. E aí você tem essa dinâmica. Aí eu vou dar um exemplo. Tem uma solução que vai ser submetida para supermercado. Você precisa de alguém que entende de supermercado. Não necessariamente alguém que vai vender para o supermercado, mas alguém que entende da operação. Você tem alguém que entende, você vai ter alguém que está ali
trabalhando com um segmento específico. Você tem que trazer alguém para trazer esse ponto. Porque o avaliador ele vai analisar isso aqui, ó. Se a equipe possui capacidade técnica para tocar o projeto. Você tem esse ponto também funcionando. E a gente tem a matemática da equipe, né? A equipe executora, domínio tecnológico, capacidade de execução. Então, a capacidade de execução, ela despenca se você estiver sozinho. Principalmente se for uma solução complexa. Então, tudo vai depender de você. Então, a gente tem essa dinâmica. Alcides, mas eu não sou desenvolvedor. Eu quero desenvolver um software, mas eu não sou desenvolvedor. Eu vou colocar isso como equipe terceirizada mais na frente e tal, não sei o quê. Beleza, mas tem alguém que entende alguma coisa? Não. Então, entra você, faz um curso, tem aí os cursos de Oshitec, faz um curso do Oshitec e pega aí, mergulha, faz um curso de 12 horas, faz um curso aí de 24 horas, faz um curso aí de 36 horas, para você conseguir ter essa skill. Pode falar, Luciano. Eu não ganho nada não, viu? Mas estou lá também no Oshitec. Recomendo. Pode ir, vá, faça lá, que não paga nada, aula síncrona. Os professores são massa. Estou terminando um agora de atualização, né? De outras Sim. linguagens, engenharia moderna de software. E é bacana, recomendo bastante. E não estou ganhando nada não, viu, gente? Não, é exatamente isso. E sabe o que acontece nesses ambientes? O que o Luciano falou foi importante. Só contando uma parte da minha história, como eu falei para vocês, eu comecei a primeira equipe, não sou desenvolvedor, os meus 2 sócios eram desenvolvedores, a gente teve desentendimento, eu tentei comprar a solução, código, eles se recusaram a vender e eu fiquei sem nada. Sem marca, sem produto, sem cliente e sem código. Mas decidi continuar mesmo assim. Aí formei um outro time só com desenvolvedores, mais uma vez. Mas aí foi na época da pandemia. E sabe o que aconteceu na pandemia? Todo mundo queria desenvolvedor. Aí os caras tinham um CLT, mas 4 PJ. Resultado, o projeto não foi para frente, fiquei sozinho de novo. Foi graças a um edital e a um colega que estava comigo que ele falou: Cid, você já ouviu falar sobre no-code? Foi através de um colega do ecossistema que eu consegui encontrar uma saída para a minha situação. E aí depois a gente conseguiu desenvolver a ferramenta nesse sentido. Então, estar em ambientes como esses é fundamental para você encontrar parceiros, pessoas que vão lhe ajudar nessa caminhada. Pode falar, Luciano. No caso lá, dando um resgate aí no slide anterior, a gente tem 3 posições principais básicas, né? Mercado, gestão e técnica. Certo. Essa questão de a gente também ter 4 ou 5 pessoas, não fica uma equipe pesada, que também pode ser algo inchado, não, que pode ser visto. Muito bom. Pode ser, tá? Por isso que eu digo, por isso que tem sempre a forma como você escreve. Entendeu? Qual é o ideal? O ideal é que você não esteja só. Entendeu? O ideal é que você não esteja só. O ideal é que você tenha ali pelo menos mais uma pessoa na equipe. Mas tudo vai depender do estágio. Quanto mais inicial for o estágio, menos pessoas são necessárias. Mas se você está no estágio de comercialização pioneira, talvez você precise de mais pessoas. Então, você vai ter alguém na área técnica, 1 ou 2 pessoas na área técnica. Você vai ter 1 ou 2 pessoas na área de mercado. Você vai ter uma pessoa na área de gestão. Lembra daquele outro que eu falei, do hipster? Então, muito provavelmente, você vai ter um técnico, um mercado, que é o cara da venda, um de gestão, e o hipster é o cara do design, é o cara das redes sociais, é o cara do Instagram, é o cara que vai fazer a mídia. Lembrando que nem todo mundo precisa ser sócio. A empresa só precisa de um sócio, mas a equipe ela pode ter mais pessoas. Então, você pode trazer uma pessoa ali que vai trabalhar como social media, porque, de repente, você é um B2C e você, assim como eu, é um zero produzindo conteúdo. E aí tem pessoas aqui, como a minha amiga Priscila Macena, que é a nossa host, que é excelente nisso aí. Que ela manja de rede social, ela manja de gestão de tráfego, ela manja de branding. Então, ela vai fazer o negócio acontecer.
E aí você vai ter uma pessoa técnica, você vai ter uma pessoa de gestão, você vai ter uma pessoa de mercado, e você vai ter uma pessoa ali cuidando do marketing, do branding do negócio. Mas, mais uma vez, eu falo, estágios iniciais dependem de poucas pessoas. Estágios mais avançados dependem de mais pessoas. Ou até mesmo negócios complexos. Principalmente quem vem de universidade tem ali um pesquisador, dois pesquisadores, três pesquisadores que participaram da construção daquele negócio inovador em conjunto. Mas é isso que você falou, Luciano, é importante. Vocês têm que ter sabedoria. Não é inchar a equipe, mas é trazer pessoas que vão complementar para o negócio. Até porque gente demais complica, né? E lembre sempre daquilo, nem todo mundo precisa ser sócio. O sócio é o proponente. O coproponente pode ser sócio também, mas não necessariamente precisa ser, mas ele pode fazer parte da equipe. E aí, onde é que estão os vencedores, tá? O que é que a gente tem aqui? A gente tem uma escala. Nível de produto versus complementaridade da equipe. Então, se zona vermelha, altíssima chance de corte, pontuação matemática desfavorável. Se você está numa ideia e se você está sozinho. Se você está numa ideia e está sozinho, baixa a probabilidade de ser contemplado. Se você está com uma comercialização alta, mas está sozinho, você tem um bom produto, mas a capacidade de execução ela pode comprometer a sua avaliação geral. Por outro lado, se você tem uma equipe grande, mas está somente numa ideia, o time excelente pode salvar a ideia, mas o potencial tecnológico precisa ser excepcionalmente claro. Então, por isso que quanto mais avançado ele tiver, melhor. E a zona ideal é uma equipe competente com um nível de produto com uma boa maturidade. Muito provavelmente, os 47 projetos vão estar nesse quadrante. Beleza? Então, partindo para o final, o que a gente tem? A submissão na fase 1, a avaliação e a submissão na fase 2. Qual é a sua missão? É fechar pelo menos o triângulo, recrutando pessoas para ter a ideia junto com você, construir o MVP pelo menos em no-code e rodar testes de mercado e organizar as provas em PDF e gravar um pitch afiado. Cada dia de prorrogação que teve é uma oportunidade para você gerar dados reais. Não vozes da minha cabeça, mas dados reais. De cliente, de pessoas testando, de pessoas validando. Esse daí é o momento que você tem. E aí ficam as perguntas. Eu já tenho a minha equipe, eu já consegui avançar com o meu projeto, eu já tenho o PDF com as evidências do meu estágio atual, eu já cliquei no botão enviar. Então, isso aí é fundamental. Lembrando que tudo tem que ser submetido no programa, dentro do sistema. Tá? Então, acessem aí a l.programacentilha.com.br para que você consiga ter esses pontos. Meus amigos, de maneira bem prática e objetiva, eu quis compartilhar isso aqui com vocês. Eu estou no grupo do WhatsApp. Priscila, por favor, se você puder colocar no chat o link do nosso grupo do WhatsApp, coloque, por favor, para que, se tem alguém aqui que não está no nosso grupo, já possa entrar nesse grupo do WhatsApp e ter aí essas informações, certo? E o que é que vocês têm aqui? Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou um entusiasta da inovação aqui em Alagoas e que eu puder fazer para que o seu negócio dê certo, eu vou fazer, porque do mesmo jeito que eu estou contribuindo com vocês, eu recebi e recebo ajuda demais. E a vantagem do ecossistema de inovação é que é um ecossistema extremamente colaborativo, onde as pessoas torcem umas pelas outras. Então, quem está no WhatsApp, você já vai ter o meu contato lá dentro. Então, qualquer coisa, quer falar comigo no privado, fala comigo, vou ajudar. Sobre edital, fala com a FAPEAL. Manda sua pergunta lá para o Helpdesk, tá?
mas sobre negócio, sobre produto, fala comigo que eu vou estar à disposição para ajudar. E não somente isso, tem grandes parceiros como o Sebrae ajudando com mentoria individual, caso você estão não somente em Maceió, mas no interior também. Tem o Senai ajudando, como o Leônidas falou, que é quem vai estar tocando esse programa de ponta a ponta. Eles também têm esses momentos, eles têm a sede lá no Poço. Pode chegar lá e perguntar, ó, estou submetendo a Mediano Centelha e preciso de ajuda, o pessoal vai ajudar vocês, tá? Tem o Simbora, que tem um conteúdo imenso ali que pode ajudar vocês dentro do seu projeto. No final das contas, não vai ser por falta de material e apoio que você não vai submeter um projeto de qualidade, porque tem muita gente bacana fazendo coisas legais. Tem o pessoal do Link, do Laboratório de Inovação Inclusiva, do professor Herman e da equipe dele, que está produzindo conteúdo incrível também. Então, toda semana eles estão fazendo material que você pode ter acesso a esse tipo de conteúdo, certo? E se você deseja também encontrar comigo presencialmente, quarta-feira, agora, 18 horas, vai ter um encontro mensal de startups no Sebrae. Tá? É um jantar e é aberto para todo mundo. Tá? Chegar lá, eu vou estar lá, com certeza. Eu vou chegar lá às 5 da tarde e já vou estar lá, em Maceió, tá? 5 da tarde em Maceió, no Sebrae, fica ali próximo da linha do trem, ali no centro, certo? Em Maceió. Na quinta-feira, o encontro mensal de startups do Sebrae acontece em Arapiraca. Então, se você é de Arapiraca e região, vai lá para o encontro também às 18 horas. Eu não sei onde vai ser o de Arapiraca, tá? Mas, enfim, você procura saber aí, vou falar lá no grupo, a gente vê, se você tiver interesse, tá? Em Arapiraca. Na sexta-feira, vai ter, salvo engano, vai ter o encontro mensal do Centro de Inovação, lá no Jaraguá. Então, se você é de Maceió, não pode ir na quarta, vai para o Centro de Inovação na sexta-feira, salvo engano, é 17h30. Eu também vou estar lá. Então, você pode encontrar comigo lá também. E, geralmente, o pessoal da FAPEL também sempre faz divulgação nesses ambientes, certo? Na sexta-feira, pela manhã, estou vendo o professor Aldemar aqui, eu vou estar na Uncisal, tá? Vai estar acontecendo um evento lá, e aí, se você quiser me encontrar também, na sexta-feira pela manhã, eu vou estar na Uncisal. Se você não estiver presencialmente em nenhum desses ambientes, fala com a gente pelo WhatsApp, que a gente vai ajudar você a isso acontecer. E por que eu faço isso, pessoal? Porque eu não nasci em berço de ouro. Eu não sou herdeiro. Eu não tenho nem... Os meus pais faleceram, então, assim, nem pai eu tenho. Então, assim, eu não sou herdeiro. E os programas de fomento, como o Centelha, mudaram a minha vida, transformaram a minha vida para melhor. E se hoje eu sou o empreendedor que sou e tenho um negócio e tive sucesso, tem os desafios, tem os problemas, enfim, tem as coisas que tem, quem vê palco não vê bastidor, né? Mas, assim, se eu tenho as vitórias que eu tenho na minha vida hoje, primeiramente a Deus, grato a Deus aí pela providência divina, e pessoas maravilhosas que me ajudaram nessa jornada, e também aos programas de fomento. Então, não deixem passar essa oportunidade. Se inscrevam, escrevam um projeto de qualidade e compartilhem essa mensagem com outras pessoas. Então, assim, eu faço isso realmente de coração aberto. Não estou ganhando nada para estar aqui, o Leônidas sabe disso. Numa segunda-feira à noite, estou fazendo realmente por acreditar na transformação que programas como esse podem trazer para o nosso estado e que podem trazer para a transformação das pessoas. Então, eu quero agradecer demais a vocês por estarem até aqui, 8h30, numa segunda-feira. E eu me coloco à disposição para dúvidas. Priscila, Leônidas, aí é com vocês agora. Obrigada, Alcides. Maravilhoso. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Esse é o nosso momento. Aproveitar aí o Alcides e o Leônidas. Podem mandar no chat ou levantar as mãos aqui. Boa noite. Eu vi que no começo do chat, não sei se ela se encontra ainda, teve uma dúvida, não ele, na verdade, se encontra o Danilo Brandão. Eu tenho uma dúvida, sou founder da Entofage, queria saber se, estando como sócio em um negócio com mais de 2 anos, posso participar de Centelha em um novo negócio. Sendo negativo,
posso participar desse outro negócio como pesquisador? Pessoal, uma das regras do edital é que você, claro, você se submete com o seu CPF. Ao final, vai ser criado um CNPJ ou o projeto vai se contratar um CNPJ que já existe. Porém, se for a contratação de CNPJ que já existe, ele tem no máximo 12 meses. Outro ponto. Você pode ser sócio de outra empresa, não existe impedimento. Porém, você não pode ser sócio de uma empresa que tenha relação, por exemplo, do CNAE, né, ou relação de ação de trabalho, de serviço, né, com o do projeto, entendeu? E não pode ter nenhum membro sócio de uma empresa com essa mesma linha. Então, nem só o CNPJ seu, desculpe, nem você como proponente, proponente, pode ser sócio de uma empresa que tenha KNAI semelhante, né, ou igual. Nem o sócio também dessa nova empresa pode ser sócio de outra empresa que tem essa relação de igualdade de KNAI, tá? Então, esses são os dois pontos que eu acredito que respondam a pergunta. E aí vem a terceira parte, que seria o último, né, que é a questão de pode ser pesquisador. Eu entendo como membro da equipe executora. Não tem problema nenhum você ser membro da equipe executora. O impedimento é ser sócio dessa nova empresa. Pontos que eu posso uma dúvida aqui do Cláudio. Cláudia Cordeiro. Por favor. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer, né, ao Alcides, que me fez o convite. Já há várias semanas aí que eu venho assistindo e chamando os colegas também para compor. A minha dúvida é relacionada à questão de quem pode participar com relação a editais, porque é o seguinte, eu sou servidora pública federal, o meu colega também é, e nós somos dedicação exclusiva. E aí, entre os membros, não tem ninguém que seja de situação diferente, né? A gente tem 2 alunos que acabaram compondo também conosco o produto. Como é que fica nessa situação? Porque eu li o edital várias vezes, até consultei lá o Instituto, eles estão ainda analisando, né? E surgiu essa dúvida, porque a gente já submeteu o projeto, a gente está consertando, né? Através das palestras da jornada que a gente está participando, e aí surgiu essa dúvida e a gente, de repente, não sei se seria com o senhor. Obrigada. De forma resumida, o edital não impede, porém, quem vai decidir a sua, como é que eu posso dizer, o seu Instituto Federal, a empresa fedmista, né? É ela que vai determinar, você tem que entrar em contato com ela para determinar que você tenha a possibilidade de fazer parte desse tipo de edital e da empresa. Se você for proponente, você vai ter que ser sócio dessa empresa. Então, às vezes, o impedimento está aí. Às vezes você não pode ser sócio dessa empresa. Então, você tem que realmente fazer a consulta. E no caso de ser funcionário público federal, você vai ter que também apresentar uma certa documentação indicando que está tudo certo, que você pode fazer parte do projeto, ser parte, no caso, proponente, sócio dessa nova empresa que vai ser criada. Então, na verdade, quem diz isso vai ser a instituição que você está vinculada. Então, estamos no caminho certo, só aguardar. Muito obrigada. Tem mais alguém? Aldemar Araújo levantou aqui a mão. Eu já vi que é professor. Professor Aldemar, boa noite. Boa noite. O Luciano levantou antes, mas só para complementar essa pergunta da Cláudia, eu passei nessa mesma situação da Cláudia, agora no Vai Startup, né? Onde eu sou funcionário público, né? E aí o problema, Cláudia, é quando a gente vai abrir o CNPJ, e aí o que acontece? Na hora de você abrir o CNPJ, você não pode ser funcionário público sendo responsável técnico pela empresa. Então, cria um problema legal, né? Que a gente, como funcionário público, não pode ser o responsável. Então, isso deu um problema no Vai Startup em relação à minha startup, né? Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei agora um outro membro que não é funcionário público para poder não criar esse problema. Era essa a contribuição. Perfeito. Muito obrigada. Existe a possibilidade aí. Eu acho que eu já tinha ouvido falar nesse ponto, e acho que foi uma pergunta que talvez a gente tenha respondido, que aí não representante legal, né? Você fica sócio, mas não representante legal, que aí o impedimento pela instituição seria ser representante legal de uma empresa. Mas avalia aí essa possibilidade. E é claro que existem profissões, existem cargos que vão ter mais impedimentos ainda, então você vai ter que verificar a sua instituição.
Só O que fazer uma mais tem? contribuição também nesse ponto, o que acontece? Esse é o meu caso, tá? Eu não sou servidor público, mas o meu sócio, ele é. Então, eu fiquei como sócio administrador da empresa e ele ficou como sócio minoritário, né? Então, no caso de vocês que são servidores, que servidores ou acabam ocupando aí algum cargo público, realmente não podem ser sócio administrador de nenhuma empresa. Então, o ideal é que vocês realmente coloquem uma outra pessoa para que isso aconteça. E a dinâmica que a gente vê, trazendo até um feedback eu até compartilhei isso em outras oportunidades, de outros estados, é que vocês vão entender o que eu vou dizer. Os projetos que vêm de institutos federais da universidade, ele vem com uma base de pesquisa, de validação e de metodologia muito robusta. E esses projetos, geralmente, eles acabam se destacando por essa base que eles possuem, né? Então, a gente tem visto um crescimento em outros estados de projetos aprovados por professores, né? Que tem ali, que nascem ali da pesquisa, principalmente. Então, para a gente realmente popularizar e engajar ainda mais servidores que vão trazer soluções ali para o governo, professores que lecionam aí nas mais diversas instituições, que têm ali contato com os alunos, com pesquisa aplicada também, para trazer essas propostas para editais como esse. Então, a gente sabe da produção acadêmica, mas também da gente ter a produção para editais de fomento ao empreendedorismo, e realmente esse é um ponto bem que precisa ser melhor divulgado, né? Para que a gente traga mais. Aí tem os estatutos de cada instituição, então o IF reage de uma maneira, as universidades de outra maneira, então assim, tem esses pontos que, como o Leônidas falou, que às vezes cada instituição tem a sua especificidade, né? E, pessoal, se eu puder acrescentar alguma coisa, já que aparentemente tem alguma dúvida nova, acho que não, mas eu posso acrescentar algumas coisas que talvez gerem dúvidas, mas assim, uma novidade do Centelha 3, pessoal, é a questão do impacto socioambiental, tá? Deve ter sido, como foi pontuado, a questão de vocês têm que se apresentar, pelo menos na primeira fase, de uma forma bem resumida, bem simples, né? Você vai ter um problema, você vai ter uma solução inovadora, você vai ter uma oportunidade de mercado, e você vai ter que expressar também a sua equipe executora, e a novidade é o impacto socioambiental, fazer essa correlação do seu projeto, da sua ideia, com o impacto socioambiental, que normalmente tem diretamente a ver com as ODS da ONU, se eu não me engano, são 17. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, água limpa, fome zero, erradicação da pobreza, e por aí vai. É um diferencial novo, tá? Que tenta elevar também o nível das ideias para o bem da sociedade. Tá? Então, é interessante vocês também trabalharem essa vinculação nas suas ideias, que não é difícil, tenho certeza, né? Que vocês vão trabalhar muito bem isso. Acho que outro ponto que eu posso acrescentar aqui na apresentação do Alcides, ele falou sobre as equipes executoras, né? A equipe executora, realmente, o projeto não impõe a existência da equipe, pode ser um eu-equipe, porém, como o Alcides colocou muito bem, é claro, vai ser avaliado. É muito mais, com certeza vai ser muito mais pontuado, muitas vezes, uma equipe que demonstra uma estrutura que pode realmente realizar a ideia, colocá-la em prática, do que apenas uma pessoa só prometendo que vai, então, contratar as pessoas corretas para fazer o que deve ser feito. Então, a não ser que a ideia realmente seja muito bem apresentada, muito inovadora, muito bem pontuada no pitch ou no PDF, nas respostas, aqui não é um projeto com uma equipe executora bem montada, bem estruturada, como você já maravilhosamente explanou, tem muito mais chances, tá? E outro ponto importante, dois pontos importantes, sim, como também o Alcides já colocou, cuidado com a inserção de pessoas na equipe executora que estejam em outros projetos, tá? Caso eles estejam
posterior à segunda fase. Na segunda fase, vocês, na verdade, vão ter que recolocar todo mundo, tá? É um novo cadastro. Na primeira fase, vocês vão ter aquele cadastro. Na segunda fase, vão ter um novo cadastro. Vão colocar novamente as pessoas da equipe executora. E aí é que vocês podem fazer alterações para aqueles que indicaram que vão participar de outro projeto, alguma coisa assim, que vocês podem substituí-los ou retirá-los, tá? Mas tenham cuidado com isso. Tenho certeza que todos estão informando a vocês que vão participar, tanto é que depois é fornecido documentação específica indicando que eles estão plenamente cientes da participação do seu projeto e que irão dar continuidade a toda a burocracia de contratação. Entendeu? Então, isso é importante, porque senão, realmente, a desclassificação é automática. Tá bom? Outro ponto que a gente também gosta de falar, muitas vezes projetos tendem colocar mais pomposidade, às vezes pessoas de grande renome em certas áreas que vão ter relação com sua ideia, mas depois não conseguem apresentar isso durante o projeto, porque na verdade era só aquele, eu vou usar seu nome, posso usar? Não, bota lá, não tem problema não, e depois essa pessoa, talvez esse PhD da USP, nunca aparece nas reuniões, nunca aparece demonstrando serviço dentro do projeto, porque tudo tem que estar no projeto, tá? Se você pegar esse PhD, você vai dizer o quanto o que ele vai fazer no projeto, quanto tempo ele vai dedicar ao projeto. Então, se for verificado que não está acontecendo isso, realmente o projeto pode ser cancelado e você ter que devolver o dinheiro, tá bom? E isso é muito complicado. Então, esses pontos assim, que eu achei interessante chamar a atenção. E caso tenha surgido alguma dúvida, estou aqui para responder. Perfeito. Muito Maravilha. obrigada, Leônidas. Alcides, Só, tem mais alguma só, coisa? só complementando, né, Priscila? O Leônidas já soltou o spoiler do próximo webinar, né? Sem querer. Não, mas não foi combinado. A gente nem divulgou ainda, inclusive. Olha, Né, tá certo. Priscila? A gente tá fechando o nome, inclusive, do palestrante do próximo tema. Né, Pois é, Pri? você está em cheio. Vocês só Ai, estão ganhando, aproveitem muito todas as oportunidades oferecidas, tá? Como vocês colocou, existe um leque gigantesco de serviços e materiais para vocês. Nós estamos tentando desenvolver ainda mais serviços, mais materiais para vocês terem acesso até o final das inscrições. E a gente só deseja, então, boa sorte a vocês, né? E vamos lá, inovar o estado de Alagoas. maravilha, né? Teremos muitas empresas, muitos negócios de sucesso vindo por aí. Novamente, muito obrigada a todos vocês que participaram. Eu deixei para vocês aqui no chat o nosso link do nosso grupo. Lá vocês podem deixar mais algumas dúvidas. A gente coloca vários outros eventos que acontecem, né? Então, não somente as nossas webinars, mas sempre que tem algum material extra do Centelha, a gente está compartilhando, inclusive editais, atualizações